Literatura se faz com livros e escritores, mas também se faz de leitores, da ativa circulação de ideias em jornais, blogs, revistas. Literatura, além dos livros, é um sistema, é uma forma de pensar. A literatura hoje, série do portal Entre Textos, conversa com o professor e escritor Glaucio Ciarline. Ele conversa conosco acerca do Piauí, alternativo literário essencialmente parnaibano, que tem uma vida de 149 edições, foi criado em 2007 e é uma publicação de valor. Olá, Glaucio. O Piauí foi criado em 2007 e se mantém em atividade até hoje, totalizando, conforme já disse, 149 edições. Eu peço inicialmente que você conte um pouco da história desse importante jornal cultural. Boa noite, Dilson. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite, por esse espaço. Você é sempre muito generoso com os escritores, com a divulgação das obras, da literatura piauiense, e acompanho o seu trabalho já há algum tempo e admiro bastante. Já, muito obrigado e uma boa noite a todos que forem assistir. Falar do Piauí, para mim, é muito prazeroso e fácil. Eu costumo dizer que o Piauí é como se fosse um filho, né? Nesse dia hoje dos pais, é como se fosse um filho que a gente tem querido e que já rendeu bons frutos e muito orgulho. Iniciamos o Piauí com a missão em 2007. O Piauí ele começou a ser pensado em meados de setembro de 2007, quando recebi a visita de um primo, Daniel Ciarline, que tinha a ideia de formar, né, de iniciar um jornal cultural em Parnaíba. Ele, sabedor de meus trabalhos no meio literário, já tinha lançado alguns livros, tinha realizado já um concurso de poesias e outras atividades. Ele fez por bem, pensou bem em me chamar. E aí me convidou e juntos nós sentamos e pensamos, imaginamos que seria esse jornal cultural, como iria ser esse jornal cultural. A partir daí, algumas ideias minhas foram lançadas, algumas ideias dele, só um minuto. Algumas ideias minhas e algumas ideias dele foram lançadas, e dessa junção, unindo-se à diagramação de um amigo, Fábio Bezerra, nasceu o Piauí. E o Piauí, desde o início, né, desde seu início, a gente teve a missão de quê? Divulgar a cultura de Parnaíba, do Piauí, não só de Parnaíba, mas do Piauí, a cultura, a literatura e a história. E, ao mesmo tempo, seu espaço para escritores, desenhistas e artistas em geral, para divulgarem os seus trabalhos. Principalmente aqueles jovens desenhistas, aqueles jovens escritores, aqueles jovens artistas, terem seu espaço. Porque Parnaíba, né, falando de Parnaíba especificamente, até essa época, Parnaíba estava vivendo um período de uma ausência de espaço, seja ele virtual, né, que na época, em 2007, apesar de já existir a internet, muita coisa ainda não existia. Por exemplo, o Facebook, Instagram, né, e outras redes sociais ainda não existiam.
o celular já existia, mas não era aquela coisa de todo mundo, não era todos que tinham celular, ou os que tinham não era um celular que hoje em dia tem a capacidade hoje em dia de receber, por exemplo, obras em PDF para se compartilhar, links para sites. Então, tudo isso, né, não havia. Então, além do virtual não existir praticamente, a parte também da figura impressa, né, apesar de terem jornais aqui, não existia um jornal cultural, né? Havia existido, sim, anteriormente, na década de 70, 80, e foi uma inovação, né? Mas passamos por um período bem obscuro, eu poderia chamar, de divulgações para aqueles jovens escritores, principalmente. Porque você tinha aí, claro, você tinha o Almanaque da Parnaíba, você tinha alguns escritores lançando obras durante esse período, da década de 90 até início de 2000. Existia, sim, aqui em Parnaíba, obras sendo lançadas e algum material produzido. Mas quem produzia, praticamente, eram os escritores lá da década de 70, 60 e 80. Justamente muitos que atuaram na inovação. Então, esses que foram trabalharam nessa época estavam ainda a divulgar os seus trabalhos, né? Claro que preciosíssimos também, para citar o escritor Alceu Candeira. Só que para os jovens, para aqueles que estavam iniciando na escrita, e eu, por exemplo, fui um deles, na década de 90, nós não tínhamos um espaço cultural, né? Um jornal cultural, uma revista cultural que pudéssemos divulgar nossos trabalhos. Nós dependíamos muitas vezes de um jornal, jornal, por exemplo, do O Dia, que às vezes a gente mandava um poema e passava pelo crivo e muitas vezes não era divulgado, não era todos que eram publicados, o espaço era pequeno e em razão disso a gente carecia de um espaço maior para divulgar a cultura. Então o Piauí ele nasce com essa missão de, além de divulgar a literatura, a cultura e a história do Piauí, dar espaço para esses novos escritores. E aí de 2007, de novembro de 2007 para cá, tem sido a nossa missão. Eu vou revisitar aqui com você, Glaucio, a primeira edição do Piauí. Desde a primeira edição, nós conseguimos perceber que a preocupação com a tradição e a memória, sobretudo a tradição e a memória de Parnaíba, é um elemento recorrente que norteia a linha editorial de O Piauí. Eu vou projetar aqui, nós vamos passear aqui pela publicação. Me permita projetar aqui. Ok, tá ok. Vamos ver aqui a primeira edição. Só um segundo, por favor. Esta é a primeira edição. Sim, sim. Piauí, seu suplemento cultural, número 1, ano 1, edição de novembro de 2007. Então, nós podemos ver aqui, na página de abertura, uma referência aqui, Tropa de Cangaço. Esta montagem mostra bem o que será o Piauí. Suplemento cultural que chega para ficar, forte e contundente. Um veículo de transporte ao passado e ao presente de cultura e histórias voltadas principalmente às nossas raízes nordestinas. E aí você destacava, quer dizer, o Piauí destacava aqui, Casa Grande de Simplício Dias da Silva, restauração. Destacava o Instituto Histórico Geográfico de Parnaíba, a revista, então, lançada pelo Instituto. Destacava Berílio Neves, a importância do Porto Salgado, entre outros aspectos. Vamos poder aqui observar pela seleção fotográfica. Aqui, esse prédio aqui pareceu até um tanto com... Que prédio é esse?
Esse é o Banco do Brasil, era o que? O antigo Banco do Brasil, Sim. se eu não Ele me ainda, engano. ele ainda está de pé com essas características? Não, não. Né? Então nós Não, temos aqui, nós o prédio do Banco do Brasil foi erguido um outro prédio. podemos observar a casa de É Simplício a Dias Casa da Grande, Silva, Simplício né? Dias da Silva. E essa é a preocupação, um texto aqui sobre o fim da União Caxiral, uma importante instituição de ensino que teve um grande impacto na vida educacional e sociocultural de Parnaíba. E Sim. nós vamos observar crônicas, essa preocupação então com a memória e com a tradição, inclusive aqui um texto sobre a bandeira de Parnaíba. Essa preocupação, ela foi de fato um dos propósitos aí na linha de criação do Piauí. Ela se manteve aí ao longo dos 149, das 149 edições. Essa é a preocupação principal do Piauí? Assim, meu amigo, quanto a se manter, ela se manteve sim, embora com o passar do tempo foi adquirindo formatos diferentes. Por exemplo, no início nós trabalhávamos com pequenas matérias, pequenos artigos, retratando a história, tanto a história como a literatura do Piauí, de Parnaíba, mas sem esquecer também o contexto geral. Por exemplo, você passou bem pela capa, a capa ela mostra o quê? Um filme que na época estava fazendo sucesso, que era do Capitão Nascimento, Tropa de Elite, e nessa mesma época, né, estava passando esse filme, e era um sucesso nacional, e ao mesmo tempo a gente vê ele vestido, né, nessa coisa do cangaço, da tradição nordestina. Ou seja, era mostrando, tentando mostrar que nós iríamos primar pela cultura do Nordeste, do Piauí, principalmente, mas que não iríamos esquecer da cultura em geral, né, a cultura nacional, né, até mesmo internacional. Então, assim, é um jornal a nível de região, né, mas que estaria aberto pra, para outros, né, outros enfoques. Então, como você perguntou, a questão de história, né, a parte histórica. Hoje em dia, nós geralmente não trabalhamos com pequenas matérias de cunho histórico, de Parnaíba ou a nível de Piauí. Nós trabalhamos com artigos já de pesquisadores. Tem muitos pesquisadores hoje que já têm um mestrado, ou que já concluíram a graduação, e que na época que a gente começou o Piauí, eles também participavam com a gente, e eles eram ainda graduandos, ainda estavam cursando curso de História ou curso de Letras. Temos até alguns colaboradores que eram estudantes ainda do ensino médio, que acabaram cursando Letras ou História inspirados no Piauí ou na sua participação no Piauí. Então, assim, o enfoque, tanto o enfoque histórico como o enfoque literário, ele se manteve, né? As bases se manteram. Inclusive, entre as páginas que o amigo passou, nós vamos encontrar o quadro estreando, né? Ainda no primeiro Piauí, o quadro estreando que se manteve durante muito tempo. Mas como no Piauí nós temos também algo que desde o início a gente pensou que foi o quê? A cada ano mudar um pouco ele. Ou seja, se você notar, essa edição que você colocou, que foi agora, né, nessa capa que está A última. aparecendo, foi a última edição que foi lançada. Se o amigo notar, tem uma diferença, que no início era o Piauí, seu suplemento cultural. E durante um tempo foi. Depois disso, houve a metamorfose, tanto em algumas coisas, não no formato em si do jornal,
formato se manteve sempre. Mas, dependendo do ano, houve ampliação de páginas, mudança no layout, né? Mudança na estrutura da capa, e no próprio título até. O Piauí sempre se manteve, o nome Piauí. Só que durante um tempo foi o Piauí culturalista, né, que até uma boa quantidade de tempo foi o Piauí culturalista, e nos últimos anos a gente optou por simplesmente o Piauí. Então, assim, cada ano a gente tinha esse compromisso de, embora mantendo as bases, tanto de editoriais, como algumas bases que não tinha como mudar, né, e nunca mudaríamos, que é batalhar pela cultura, pela história e pela literatura, visualmente, nós procuramos mudar o jornal e, ao mesmo tempo, também sempre incorporar quadros novos, sempre buscar colaboradores novos, para que o leitor, e temos leitores fiéis, o leitor não caísse, né, naquela repetição do jornal nunca mudar. Então, assim, Piauí ele é uma constante metamorfose, embora mantendo as suas bases. Quanto à circulação do jornal, eu vou já projetar aqui a última edição, essa que está aí na tela. Quanto à circulação do jornal, Cláudio, ela foi ampliada ao longo aí da história, o jornal conseguiu chegar exatamente a que leitores, quem é essencialmente a cadeira cativa de leitores do Piauí. O Piauí, nossa distribuição é gratuita, né? Nós pagamos a impressão do Piauí através de anunciantes, apoiadores culturais, empresas que abraçaram a ideia. No início não foi fácil, nós tivemos que correr, né? Você me mostrando a primeira edição agora, e eu relembrando aqui do trabalho que tivemos para conseguir lançar primeiro o Piauí principalmente os primeiros meses do Piauí. Não foi fácil, porque percorremos várias lojas de Parnaíba, várias lojas de Luiz Correia, e na grande maioria ouvimos um não, né? De alguns até ouvimos que a gente devia trabalhar com outro tipo de jornal, que o jornal é sobre, vamos dizer, um jornal político ou um jornal sobre para publicar festas, eventos, e aí dessa forma nós teríamos um retorno. Só que nossa batalha sempre foi a batalha cultural, literária, histórica. Então, assim, nós perseguimos isso e depois de muita luta e algumas edições lançadas, fomos conquistando não só o público, como colaboradores, né, escritores, desenhistas, como também lojas, empresas que nos abraçaram, né? Temos empresas aí desde o início do jornal, praticamente, começaram divulgando o jornal e que até hoje estão com a gente. Até hoje estão aí nos ajudando, né, a sair cada edição do Piauí. Cláudio, Parnaíba teve, durante muito tempo, durante várias décadas, um importante jornal designado a Inovação, sobre o qual o escritor Elmar Carvalho reiteradamente já escreveu belas notas literárias, escreveu bela crônica. E quando nós, então, contextualizamos o Piauí dentro da vida cultural de Parnaíba, nós somos, de alguma forma, quase que convidados a repensar o levando em consideração inovação. Existe
algum elo de inspiração, algum diálogo deste jornal cultural, deste jornal literário com o Inovação, que teve uma vida longa também em Parnaíba? Existe sim, né? Existe sim. E é motivo até de muito orgulho, honra para a gente, né? Alegria para a gente, quando somos comparados, né? Quando alguém vê o Piauí e lembra de inovação, né? Apesar de algumas diferenças, por exemplo, inovação, por ser da época da ditadura militar, ele tinha um compromisso não só cultural, mas de usar da cultura, da arte, para muitas vezes bater de frente com o sistema imposto, né? Então, assim, com relação a isso, há uma diferença do Piauí, porque o Piauí ele já nasce numa época bem democrática e que nós não por enquanto, né, apesar de alguns problemas, é claro, nós não tínhamos uma ameaça contra a democracia, né? E tínhamos a questão da liberdade, né? Bem claras, né? Então, assim, Piauí nasce nesse contexto, só que o que ele parece com inovação? Ele parece muito na questão do formato, né? Do formato, e também pela quantidade de escritores e diversidade e oportunidade, de vários escritores jovens estarem atuando, né? Seja através da crônica, da poesia. Então, tudo isso aí se assemelha ao Piauí. Você É vê que a concepção, contexto e a concepção por trás do jornal favorecem uma seleção diferente de textos, diferente do tipo de texto, dos gêneros e da abordagem lá de inovação. Esse seria o fator que você julga como mais determinante, né? Nós temos sim, um outro sim, contexto e isso tem levado a um outro tipo de texto. Não é isso? sim, sim. Embora recentemente nós já tenhamos algumas publicações já voltadas um pouco, né? Embora ainda não sejamos ainda um jornal cultural, né? Nós não somos um jornal político, mas já tivemos, principalmente nos últimos anos, alguns poemas, alguns textos já em defesa da democracia e contra alguns atos autoritários que houveram, né, principalmente do ano de 2018 para cá. A crítica acadêmica, Cláudio, ela se intensificou, a crítica literária acadêmica se intensificou bastante nos nossos alternativos de literatura e nas revistas em circulação no Piauí. No caso específico de O Piauí, a presença da crítica literária, sobretudo da crítica literária de feição acadêmica, tem concorrido para uma menor presença de crônicas, poemas, contos e outros textos de matriz essencialmente literária. A crítica tem Sim. sido no o Piauí também, nos últimos tempos, o centro de interesse maior da publicação? Ou isso de nada tem interferido na circulação livre dos gêneros textuais mais comuns nas publicações literárias, como é o caso do Piauí? Essa é uma boa pergunta. É o seguinte, o Piauí, desde seu início, ele conta com artigos acadêmicos, com esse espaço para os universitários, para pessoas que trabalham, né, com textos mais científicos, acadêmicos. Só que sempre houve espaço também, né, para artigos, vamos dizer assim, textos de cunho mais popular. E sempre o Piauí, sempre a gente fez essa divisão, né? Nunca houve um espaço maior, nem para um lado, nem para o outro. Ou seja, ao mesmo tempo que temos escritores que são, de repente, já tivemos
um mestre, um doutor escrevendo para o Piauí, né? Dentro da área de história, seja da área de literatura e outras áreas, nós temos também aquele jovem do ensino médio, nós temos aquele jovem que está iniciando na escrita de poemas, na escrita da crônica, aquele jovem que está iniciando na universidade. Então, assim, o Piauí, ele sempre foi, né, e sempre será bem democrático e bem diversificado. Do jornal ao livro, qual tem sido, Cláudio, a influência de o Piauí sobre o surgimento de novos literatos em Parnaíba e para além das fronteiras onde, aonde ele chega? E pensar dessa questão, de que maneira ele tem influenciado no pensamento cultural de Parnaíba? É o seguinte, Wilson, como eu já comentei, nós temos o quadro estreando e desde a primeira edição, né, a primeira edição trouxe a escritora Amanda Dias, né, a jovem Amanda Dias, de 20 e poucos anos, e depois dela, na sequência, vieram inúmeros, né? Eu acho que em torno de mais de 100, mais de 100 escritores estrearam nas páginas do Piauí, né? Isso fora escritores que já haviam estreado em outros impressos, né? Em outras áreas, e, e também colaboraram, contribuíram para o jornal. Então, desses escritores, né, muitos já lançaram livros, né? Nós temos um escritor que hoje já tem livros publicados, ou então escritores que participaram já de coletâneas. No ano de 2017, e era uma vontade minha, um sonho meu, desde o início do jornal, mas não foi sendo possível, foi ficando para depois, mas em 2017, quando o Piauí foi completar os seus 10 anos, nós conseguimos, né, eu consegui, junto com o Fábio Bezerra, lançar a coletânea Versania. A coletânea Versania contou com 22 escritores que estrearam ao longo dos anos, desses 10 anos, no Piauí, né? Então, é uma coletânea onde esses 22 escritores puderam ser mostrados, né? Puderam ser revelados. Nós fizemos um lançamento e grande parte do público intelectual, o público que gosta, né, de cultura, que gosta do jornal, pôde participar. E esses 22 escritores foram projetados. Alguns deles, depois disso, já lançaram livros, né? Esses 22 escritores, nenhum tinha lançado livro aqui em Parnaíba. Depois disso, houve lançamento. Outros já estão programados para lançar livro até o final do ano, ou então no próximo ano. Fora os projetos que o Piauí vai ajudando, vai apoiando, como, por exemplo, uma coletânea que eu organizei, né, idealizada por mim, organizada. Eu convidei o presidente da Academia Parnaibana de Letras, Zé Luiz de Carvalho, para me ajudar a organizar, e com diagramação de Fábio Bezerra, que também diagramou o Versania, onde, ano passado, lançamos o Contos Entre Gerações. Essa obra, ela reuniu não só esses escritores do Versania, como outros escritores que foram lançados no Piauí, e membros da Academia Parnaibana de Letras e demais escritores, né? E esse ano nós estamos para lançar, né, nós estamos já no processo de diagramação da obra Poemas Entre Gerações, que vai contar com a participação de 60 poetas, né, desde Alcenor Candeira Filho,
que também já participou muito do Piauí, né, um simpatizante desde o início do Piauí, né, e Diego Mendes Souza, Elmar Carvalho, né, Hilton Porto, são diversos escritores daquela década de 70, 80, unidos a escritores mais jovens, de 30 anos, de 20 anos, ou seja, é um encontro entre gerações, né? No caso, poemas entre gerações. Pretendemos lançar até o final do ano na forma de uma live e no próximo ano, depois da vacina, haverá também o lançamento presencial. Então, assim, eu acredito, Wilson, que temos dado, nesses mais de 12 anos do Piauí, uma parcela de ajuda na parte literária e cultural de Parnaíba. Bem, eu estou aqui projetado aí na tela, Krause, com a edição de número 100 de O Piauí. O que significou esta edição? Me permita só passear um pouco aqui pela edição. Foram projetadas aí as capas. Nós temos aqui um texto seu, 1 milhão de linhas e sentimentos, que eu cheguei a ler antecipadamente com vagar. Inclusive, você destaca aqui, vou ampliar aqui um pouquinho, você destaca aqui, inclusive, a importância, né, da memória. Você chega a enfatizar isso aqui, dizendo exatamente com essas palavras. Você diz exatamente o seguinte: conseguimos e ainda conseguindo manter os nossos princípios mais fiéis. E assim, como trabalhamos com memória e também seremos memória a ser contada por outros, é a vida. Não há como conter o passar dos dias, dos anos. Há uma ênfase aqui no texto, a preocupação com a preservação da memória, que tem sido uma das forças motrizes de O Piauí. Então, aqui nós temos um texto, o editorial trata exatamente do assunto. Permita que passear um pouco aqui pela publicação. Informação institucional sobre o SESC em Parnaíba, enfim, nós temos aqui um pouco dos patrocinadores. O olhar de quem patrocina ou de quem colabora com a publicação. Destacando aqui, nós temos um empresário Henrique Neves se manifestando a respeito do jornal. E o que me chamou a atenção aqui foi entre os textos que estão aqui, me chamou aqui a atenção, me causou uma impressão muito positiva, algumas figuras de Parnaíba, destacando o seu apreço, pelo jornal. O jornal tratou de justificar aqui que é um jornal também para ser guardado, colecionado, Então essa preocupação com a memória é muito viva, inclusive aqui com uma fotografia do Louro, da banca do Louro, segurando o exemplar do jornal, e outros aqui. Então esse é o Piauí. Então o que ao longo dessa história aí de 149 edições, que texto, o que foi publicado em O Piauí que afetivamente, por conta de seu valor social ou por conta de seu valor pessoal, o que significou, que texto significou mais para você em O Piauí ao longo dessa história? Amigo, quando você passa, toda vez que você mostra algumas páginas do jornal, me traz um sentimento de nostalgia, né? E muita alegria também. Você perguntar qual texto, qual matéria marcou mais, é difícil responder. Mas eu vou lhe dizer de uma série, de uma série que para mim é a que mais me marcou, assim como marcou muita gente,
né, que eu já conversei, e é uma série que eu tive a ideia ainda no início do jornal, chamada Parnaíba, por quem também faz Parnaíba, né? Por quem também faz por Parnaíba. Ou seja, nessa série, eu passei a entrevistar, né, pessoas, trabalhadores de Parnaíba. Já Primeiro li que eu alguns. pensei, Já li alguns. né, o primeiro que eu pensei foi o Neguinho Hot Dog, né? O Neguinho Hot Dog eu já conhecia e sabia já um pouco da história dele, um trabalhador, humilde, sempre com simpatia, atendendo a todos. E o primeiro foi ele. Ainda no finalzinho de 2007, ainda no comecinho, no segundo mês do Piauí, eu fiz a entrevista e devido a espaço do jornal, viria a surgir em fevereiro, né? Ia ser lançado oficialmente em fevereiro de 2008. Então, a partir daí, eu fui entrevistando vários desses personagens, né? Vários deles. Um desenhista, o barbeiro, caçula barbeiro, um senhor do armazém, Zé Maria Tomás Sobrinho, tornou até um amigo depois disso, durante já era. O Louro da Banca do Louro também, né? Então, esses personagens, porque geralmente, né, antes disso, o que eu via ser publicado, o que eu via ser, né, entrevistado em jornais, em revistas, geralmente eram pessoas que também, claro, têm sua contribuição, sua grande importância. Mas, por exemplo, geralmente é o prefeito, ou o juiz, ou o médico, né? São esses personagens que também são importantes, mas que eu via sempre aparecerem estampados nas revistas, nos jornais, e eu não via, né? Eu não via esses personagens populares ganhando a importância que deveriam ter também, porque são personagens importantíssimos para uma cidade, para um estado, para uma região. Então, eu tive essa ideia, que eu sou a minha formação em história, e ainda desde a faculdade, eu sempre tive um olhar mais voltado para a história do micro, a história do bairro, né? É o campo também, um dos campos que eu gostava de pesquisar. E eu, recém-formado, me formei em 2004, quando o Piauí começou em 2007, é aquela coisa, juntei o útil ao agradável, ou seja, eu juntei algo que eu já gostava de pesquisar, né? E, ao mesmo tempo, fazer esse serviço para essas pessoas, né? Para essas pessoas. Então, de lá para cá, foram vários entrevistados, e no ano passado, até em 2019, eu tive a felicidade de conseguir lançar o meu primeiro livro sobre o tema, né? Na verdade, eu já tinha lançado 3 livros antes, mais de poesias, e meu quarto livro foi justamente sobre essa série. Foi um apanhado de pessoas que eu entrevistei entre 2008, né? No caso, assim, 2007, o Neguinho Hot Dog, e 2018, e o ano de 2018. Sendo que já tiveram alguns, né, depois disso, e que já entraram na lista para o volume 2 daqui a alguns anos, né? Se Deus quiser, por exemplo, a citar o senhor Araújo, da sorveteria Araújo, né? E o Zé Maria, que é o que estampa a edição 149 que você colocou mais cedo. A Zé Maria trabalha no SESC, né? E ele é uma pessoa maravilhosa. Nós vamos, Gosto de... nós vamos para a edição de número 50, mas em função da pandemia, o jornal está temporariamente sem circulação, né? Mas essa circunstância ela foi minimizada. Ele ininterruptamente tem uma história de publicação que se dá exatamente pela sua frequência de edição.
Mas para minorar essa situação, vocês prepararam uma edição, uma revista digital que assegura com que o jornal esteja circulando sob um outro formato, com a outra cara, que minimiza a ausência física dele, né, a ausência do texto impresso. Me permita aqui projetar aqui Sim. a edição, esta edição. Eu vou aqui projetá-lo do início ao fim, me permita. Vamos ver o que consta aqui nessa edição, essa revista impressa. Revista impressa, ela veio para ficar ou ela é circunstancial? Mas antes de você responder, eu já vi que o jornal também, ele começa a migrar também para o digital. Então, antes de nós conversarmos um pouquinho a respeito dessa questão, eu queria projetar aqui, passear um pouco aqui pela edição da revista O Piauí. Edição em quarentena. Vamos aqui projetar, ver o que consta nessa edição. Nós temos uma imagem aí de capa com, em essência, um texto que mistura um instrucional com a arte, fica em casa. A produção da literatura em tempos de grande medo e dificuldades. Um texto do escritor, do romancista Padua Marques. Padua Marques desde o início com a gente, né? Desde as primeiras edições do Piauí. Tenho lido com certa regularidade excertos, capítulos de romances seus no blog de Elmar Carvalho, que tem me agradado muito. Sempre quando está lá o texto dele, eu paro para ler. Quando eu vejo que o texto é dele, eu já vou de imediato fazer a leitura, sempre que vejo que tem um texto dele lá replicado. Poema Covid-19, mais uma forma de morrer. Eu havia lido esse texto. Na verdade, eu havia tido contato aqui com a revista. Creio que ela foi replicada na comunidade de WhatsApp do Geleia, coordenada pelo Noé Filho. Sim. Pandemia, nós temos aqui uma série de textos que fazem uma leitura, né, dessas circunstâncias que nós estamos vivendo. Textos literários, naturalmente. Poema de Ayrton Porto, poema de Souza Filho, José Luiz de Carvalho, Arthur de Paiva, Ana Ferreira, Altevio Esteves, Gerson Menezes, muito bem. Então, esse formato, ele veio também para ficar, ele vai ser realizado permanentemente. Há um interesse efetivo de o Piauí de também migrar para o digital, ou ele permanece com as suas características clássicas de jornal impresso por excelência? É o seguinte, o impresso, nós estamos na torcida para, quanto antes acabar esse isolamento, voltarmos a publicar o impresso, conforme ele sempre foi, né? Eu acredito que, pelo que se fala, né, eu acredito que até o começo do ano nós tenhamos a vacina e, com isso, o retorno das atividades, né, no normalidade, né, de antes, né, espero, ou se não, uma coisa mais aproximada, e com isso a gente possa retornar com o impresso, né? E assim, a revista, ela inicialmente nasceu a partir justamente do que o amigo comentou. O Piauí Impresso foi suspenso, nos pegou de surpresa, e aí eu fiquei pensando durante alguns dias no que fazer. Pensei, será que a gente continua o jornal de forma mensal, só que sem imprimir? Né? A gente chegou a pensar isso. Só que eu pensei assim,
pelo diagramador do jornal, Fábio Bezerra, e por mim, né, e pelos colaboradores textuais, não seria um problema. Só que nós imaginamos, tem muita gente que coleciona o Piauí. Então, assim, eu acho que se fizéssemos essas edições, dando continuidade a artigos que já estavam em andamento, dando continuidade a séries em andamento e tudo mais, eu acho que não seria tão bom para quem coleciona. Eu sou um colecionador também de livros, revistas, e ficaria chato. De repente você ter a sua coleção, vamos dizer, até o 149, e quando a gente continuasse só de forma digital, e quando fosse mais para frente, vamos dizer, na edição 160, retornaria de forma impressa. E aí aquela coleção que você não vai ter de forma impressa, né? Então, não ia ficar muito bom. Então, o que foi que eu pensei? Vamos fazer uma revista, e nessa revista não terá as séries que o jornal já acompanha. Os artigos em andamento também eles não vão ter. E até artigos mesmo maiores nós não vamos trabalhar. Por quê? Porque vamos primar por pequenas crônicas, poemas e pequenos contos. Isso porque, para que caiba, né, coubesse na revista, como deu certo, uma quantidade grande de escritores. Ou seja, se nós tínhamos já abril, maio e junho, 3 meses já sem produção, o que a gente pensou? Vamos lançar essa revista em junho, valendo, vamos dizer, por 3 meses. E se foram 3 meses parados, vamos fazer com que essa revista tenha mais páginas, que o Piauí tem 12 páginas, e vamos fazer com que essa revista tenha mais páginas e tenha mais colaboradores. Então, tivemos mais de 40 colaboradores, dentre vários que publicavam no Piauí, não só nesse ano, de 2019 para 2020, como alguns colaboradores que já estavam um tempo sem escrever e nós trouxemos de volta para o jornal. Então, assim, foi uma forma de dar uma satisfação ao nosso público, ao nosso leitor, mesmo que de forma virtual, e também dar espaço para esses escritores que, com certeza, muitos estão até a produzir bem mais nessa época do que antes. Né? Alguns já chegaram a dizer para mim que essa quarentena tem feito eles escreverem, produzirem bem mais do que o normal. Então, foi esse o pensamento. E era o pensamento de uma só revista. Né? Era só uma revista. Só que, como todo mundo gostou, o que acontece? Já vai ter o volume 2, né? já é certo o volume 2 do Edição em Quarentena para setembro. E, quem sabe, nós consigamos, em dezembro, lançar o volume 3. Mas depois disso, é o retorno ao jornal impresso. Para nós finalizarmos, professor, o que tem sido mais decisivo para a manutenção do alternativo o Piauí? Quais são os novos caminhos? Eu pediria que nós finalizássemos aqui o nosso diálogo com essa pergunta. O que tem sido mais importante para que esse alternativo tenha uma vida tão promissora e, pela sua fala aí, uma vida que se estenderá por muito tempo ainda? É um ideal o prosseguimento desse jornal. Quero só fazer um parênteses para ressaltar que em Parnaíba nós temos uma outra publicação, o Bem Bem, surgido, salvo engano, um pouquinho depois do Piauí, e nós temos também, creio que a unidade do Sesc Caxeral, que faz um trabalho belíssimo, mantém um site. Eu creio que a hospedagem de arquivos de literatura lá
sobre a forma, não sei, acho que já andei vendo sobre a forma de PDF também, alguma coisa nesse sentido. Certo é que tem um alternativo de literatura dentro do site, um espaço para publicação de literatura também, não é isso? Então eu queria que você falasse um pouco a respeito do que foi mais importante para que o jornal, o que é importante para que o jornal tenha esse vigor que tem. É, inicialmente, né, é fundamental os escritores, né? Tendo nossos escritores, colaboradores, nós não temos, né, não temos jornal, né? E também, é claro, os anunciantes, né, aqueles apoiadores culturais, as empresas que apoiam para que o impresso possa existir, né, possa chegar às mãos de vários leitores, né, que tem um público já cativo. Quando sai, as pessoas normalmente já aguardam o jornal. Eu deixo nas bancas, principalmente na Banca do Louro, que é o local, é o ponto de obras literárias, de jornais, Ou Banca do seja, Louro. me permita aqui fazer Deixo uma, no Sesc Caxeral também, na biblioteca do Sesc Caxeral e me na permita universidade. fazer aqui uma interrupção, né, para Pode. tentar resumir aqui um pouco a sua fala ou interpretá-la. Há um senso coletivo, né? A ideia é abraçada coletivamente, porque Parnaíba se vê representada nesse jornal. Em essência, é isso, correto? Eu diria que em parte, né? Assim, eu acho que a literatura e a cultura de Parnaíba hoje, ela não é só o jornal Piauí, embora, claro, né? Ele tem a sua parcela de contribuição durante esses anos, mas ele é também, como você bem citou, o jornal Bem Bem, ele é o Sesc Caxeral e todas as atividades que o Sesc Caxeral desenvolve, seja no próprio prédio, como virtualmente, através da plataforma Escrever Sem Fronteiras. E, e também agora mesmo, esse mês, está surgindo a revista Tremembé. A revista Tremembé, ela é um dos criadores da revista, é um rapaz chamado Alexandre César, que estreou nas páginas do Piauí, né, e foi um dos integrantes do Versania e faz parte do projeto Entre Gerações, de contos, poemas e crônicas. Então, o Alexandre, hoje ele está criando, nesse momento, a revista Tremembé, que vai dar espaço digital não só a escritores de Parnaíba, do Piauí, mas a nível nacional, também até internacional. Então, é uma revista literária também de resistência que vem a somar. Então, assim, a literatura de Parnaíba é isso. É o Piauí, é o Bem Bem, é a Caxeral, é a Tremembé, são os blogs literários também que existem, os sites literários particulares e outras criações que com certeza vão surgir ainda nos próximos anos, né? Queria agradecer, Cláudio, o seu diálogo conosco para a série Literatura Hoje e desejar aí vida longa ao Piauí. Muito obrigado. Meu amigo, eu gostaria de agradecê-lo pelo convite mais uma vez. E assim, eu não poderia deixar de agradecer, prometo ser breve, a todos que acompanham o Piauí, a todos que acompanharam e acompanham desde o início ou que conheceu agora, é, a todos os colaboradores, a todos que já escreveram ou ainda escrevem, participam. Agradecer, em particular, especificamente a pessoas como, por exemplo, o Bruno Maico, que cuida do site do Piauí, Piauí Online, né? Cuida muito bem do site. O Jailson Júnior, que cuida muito bem do Instagram. Jailson é um poeta também que surgiu nas páginas do Piauí e fez parte das coletâneas também. Em breve vai lançar o livro dele.
agradecer também a pessoas que nos ajudaram muito, como o Alexandre César, que eu já comentei, o Francisco Carlos Pontes. Carlos Pontes também tem uma ajuda essencial para o jornal já tem alguns anos, principalmente nos últimos anos. Marciano Gualberto, eu já mencionei também o Fábio Bezerra, Dalto Paiva, e caso eu esteja esquecendo alguém, eu já peço desde já desculpas e é por aí, né? A gente deve sempre ser grato àqueles que estão conosco e nos ajudam, né? Assim como lhe agradeço bastante. Obrigado, Carlos. Até mais. Eu posso